Bom, gente, vamos que vamos. Hoje mais uma receita da NutriChef utilizando a carne do Empório Novilho Campinas. Hoje eu vou fazer um ancho com chimichurri e legume sauté. Me acompanhem nessa receita. Preparação de hoje: bife ancho ou chimichurri com legume sauté. Espero que vocês gostem. Gente, olha esse ancho maravilhoso. Olha o tamanho disso. Sensacional. Lindo, 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 lindo. Bom, preparação de hoje então: bife ancho com chimichurri fresco, hein, gente? E legume sauté. Me acompanhem. Bom, gente, começando, então vamos pela mandioquinha. E a gente vai colocar para cozer no vapor, tá? Mandioquinha e cenoura. Põe na tábua. Esse pontinho aqui a gente também usa. Bom, então tá aqui. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer corte, tá? Tentar fazer o mesmo tamanho de corte. Então, mesma largura. E isso é muito importante. Para que a gente tenha pelo menos algo mais uniforme, sabe? Na apresentação, fica mais bonito. Tem chefe que faz o vegetal, ele torneado, mas no dia a dia, você que cozinha em casa, para diminuir o desperdício também, assim já tá bom demais. Então, agora isso aqui vai para cocção no vapor, tá? Bom, gente, começando, então vamos pela mandioquinha. E a gente vai colocar para cozer no vapor, tá? Mandioquinha e cenoura. Põe na tábua. Esse pontinho aqui a gente também usa. Bom, então tá aqui. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer corte, tá? Tentar fazer o mesmo tamanho de corte. Então, mesma largura. E isso é muito importante. Para que a gente tenha pelo menos algo mais uniforme, sabe? Na apresentação, fica mais bonito. Tem chefe que faz o vegetal, ele torneado, mas no dia a dia, você que cozinha em casa, para diminuir o desperdício também, assim já tá bom demais. Então, agora isso aqui vai para cocção no vapor, tá? Agora vamos para a cenoura. Então, a gente descasca a cenoura. Tira as pontas. E da mesma forma que a gente fez com a mandioquinha, a gente vai fazer com a cenoura. Tentando fatiar da mesma grossura. Para ficar uma apresentação mais uniforme, mais bonita, tá? E a cocção, ela ter essa igualdade. E aí vai para cocção no vapor. Nutri, por que você usa cocção no vapor? Porque quando você faz a cocção no vapor, você não perde os nutrientes ali. Então, a gente tem as vitaminas que são hidrossolúveis. Então, quando a gente coloca na água, e se você não utilizar a água, os nutrientes, essas vitaminas, vão para a água. Agora, se você fizer uma sopa, não tem problema você
fazer a cocção na água. Agora, como eu não vou fazer, eu vou utilizar eles fazer de forma sauté, então eu preciso do quê? Fazer a cocção no vapor. Agora vamos levar pro vapor. Gente, a vagem eu já tirei as pontinhas, tá? Ela tá de molinho aqui, ó. Coloquei a substância para poder, que é o hipoclorito, para poder fazer a higienização. E agora eu vou mostrar o brócolis. O que que acontece? O brócolis eu gosto de tirar a pontinha. E aí, para não ficar um pedação de brócolis, eu gosto de cortar ele ao meio, tá vendo? E eu abro mais uma vez. Primeiro, você consegue ver se tem algum tipo de bichinho. Então, você consegue abrir, olhar, tá? E aí, você coloca ali na água, ó. Então, você consegue ter uma apresentação mais bonita, né? E você consegue visualizar melhor, tá bom? Então, todos eu tiro uma pontinha. Eu gosto de abrir. Esse aqui, por exemplo, tá pequeno, então eu vou deixar desse tamanho. Mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Então, os maiores você corta em 4 e os menores você corta só ao meio, tá bom? Fica melhor, fica mais bonito e você consegue realmente visualizar se tem algum bichinho ou não. Por mais que você vai colocar no hipoclorito, é importante que a gente, ou caso você também não utilize hipoclorito, você pode utilizar cloro, tá? 1 litro de água para 1 colher de sopa de cloro. Cloro sem nada, tá? Aquele cloro normal que você compra. Mas é bom você também passar e abrir e olhar, enfim. E aí você deixa de molho aí 10 minutinhos. Vou fazer isso com todos, depois eu volto. A cebola, tá? A cebola, então, eu vou cortar. Ela vai junto dos vegetais, né? Dos legumes sauté. Então, eu quero que ela seja aparente. Vou tirar essa primeira camada aqui e aí eu corto. Para que ela fique igual uma pétala, tá? Então, a gente tira essa primeira camadinha. Essa pontinha aqui que tá feia, a gente já tira. E aí, corta. E deixa separadinho. Então, tira essa primeira camada. É simples, tá? Enquanto isso, meus vegetais estão terminando a cocção, a mandioquinha e a cenoura. Na sequência, eu vou colocar o brócolis e a vagem. A hora que eu colocar o brócolis e a vagem, eu já vou iniciar o nosso chimichurri. Ó, cocção ok e cocção ok, olha a cor. Agora eu vou fazer o processo de branqueamento, que é parar a cocção, ou seja, jogo na água gelada, mineral, filtrada, com gelo, tá? Ó, já está no gelo e já está no gelo, tá? Agora eu vou colocar a minha vagem para fazer a cocção e ficar bem esperta, porque ela é muito rápida, eu quero deixar ela bem al dente. E vou colocar na outra panela o brócolis. Opa! Tá? Então, aí o brócolis vem pro vapor também. Bom, eu já tirei o brócolis e a vagem, tá? Da cocção, já estão na água e gelo. E agora, eu descasquei o alho e eu tô utilizando esse aparelhinho aqui, que é o quê? Né? Ele esmaga o alho pra você. Então, facilita a vida, tá? Porque a gente vai utilizar o alho pro chimichurri, né? Então, a gente passa ele por aqui e fica pequenininho, bonitinho e bem igual. Então, isso acaba sendo um utensílio, ó, super útil. Tá vendo? Bem bacana. Bom, o alho tá aqui. Já coloco o sal. Azeite. Coloco sal. Gente, então eu vou colocar sal. Um fiozinho de vinagre. Esse aqui eu tô usando um vinagre de maçã.
limão, tá? Algumas gotinhas de limão. Se você gostar bastante, você pode colocar meio limão inteiro, senão só um pouquinho. Pimenta do reino. Essa daqui é um mix de pimentas, tá? Então, a gente coloca bastantinho. Orégano. Sempre quando você utilizar orégano, é importante que você dê essa maceradinha para poder soltar todos os aromas, né? Então, você tem aí, ó, uma explosão de cheiro, tá? Vou colocar uma gotinha, umas 3 gotinhas de pimenta tabasco, da sua preferência, porém, a gente vai utilizar a pimenta original. Então, vou cortar agora para vocês verem. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, você já pode até dar uma... Cheirinho é bom. Ah, vamos colocar já azeite. Aí você escolhe um bom azeite. E daqui a pouco a gente vem com salsinha e cebolinha, tá? Mas aqui já vai tendo aquele cheirinho gostoso, despertando tudo. Vamos cortar a nossa pimenta. Lembrando que cortou pimenta, gente, importante não passar a mão nos olhos, não passar a mão no rosto. Assim que mexer com a pimenta, depois já higienizar bem as mãos, tá? Eu gosto de tirar a sementinha da pimenta. Algumas pessoas gostam de usar, eu prefiro tirar, tá? Até porque ela com a semente ela vai arder um pouquinho mais, ela sem a semente ela fica menos ardida. Então vai da sua escolha também, tá bom? Eu gosto de tirar, então eu descarto. Aí a gente apoia na tábua e aí com uma faca bem afiada, que é muito importante, vou cortar aqui no meio para ficar mais fácil. A gente vai fatiar de forma bem fininha, tá? Então, ó, bem fininha. Por que bem fininha, Nutri? Porque aí você tem mais aroma, você tem mais sabor e fora a apresentação que fica impecável, né? Porque a gente vai depois picar isso daqui. Então, a gente faz isso com a pimentinha inteira. Por isso que é gostoso você fazer as suas preparações do início ao final, né? Então, não compre, faça. Se você tem aí na sua casa, por que não fazer? Não é mesmo? Então, quando a gente utiliza bons alimentos no início, o resultado certamente será maravilhoso. Então, a gente tem aí uma carne maravilhosa do Empório Novilho, que hoje a gente vai fazer um bife ancho, com chimichurri fresco. Olha que maravilha. Então, os meus vegetais já estão cozidos no vapor, estão fazendo branqueamento, então tá na água gelada mineral filtrada. Ó, então cortei tudo assim. E aí agora eu junto. E aí eu vou fazer o quê? Vou agora fatiar bem miudinho, tá? Então esse processo aqui é um pouco mais demorado, mas vamos lá. Então você junta e vai fazendo ele bem pequenininho, ó. O resultado é maravilhoso. Ó, fica bem pequenininho, a apresentação fica bem bonita e o sabor então é incrível e fica muito delicado na boca, então dá vontade de comer bastante. A quantidade que eu fiz de chimichurri vai sobrar, tá? Só se você gostar muito de chimichurri, aí você coloca nos 2 filés, porque aqui eu tô com 2 bifes, né? Mas você pode guardar na geladeira tranquilamente, porque isso aí vai dar para você consumir mais vezes, tá? Quem não curte muito pimenta, usar em menor quantidade, mas olha a apresentação que linda. Então é isso aí. Então agora eu já coloco aqui. Aí a gente mistura, já vai ficando uma outra cor, né? Bem bonita. Ó. Já coloquei a minha frigideira no forno.
Já coloquei a minha frigideira no fogo, tá? Tá no fogo alto. Agora eu vou cortar a cebolinha e depois a gente vai finalizar com a salsinha. Vou experimentar de sal o chimichurri pra ver como é que tá. Da mesma forma que eu cortei a pimenta, a gente corta a cebolinha o mais fino possível, tá bom? Então, você tem ali uma apresentação, ó, bem bonita, tá? Que faz toda a diferença, a gente come com os olhos. Então, o carinho na hora de preparar a receita é muito importante. Essa energia que a gente coloca na hora do preparo dos alimentos passa para a pessoa. É notável a diferença de quem cozinha com amor. Então, os detalhes são necessários, né? Ou por que não fazer? Além de tudo, o sabor disso daqui é incrível, né? Quanto menor você corta, mais você sente o alimento, tá? Então, aqui... Ah, eu trouxe esse daqui que daria para você macerar também, tá? Então, quem quiser pode macerar para liberar, para despertar mais aromas. Ou então, você só faz assim, que também tá tudo certo. Que já vai ficando aqui uma coisa maravilhosa, né? Um cheirinho sem igual, tá? Então, minha carne tá ali já esperando para ir para a frigideira ainda não tá quente, a frigideira tem que estar quente, muito quente, né? Esse pedaço aqui não. Bom, minha frigideira tá bem quente, vou colocar sal e pimenta de um lado. Tá? Esse aqui é um sal rosa, mas você pode usar sal marinho, o sal da sua preferência, pimenta. E eu vou selar a carne. Olha que carne linda, maravilhosa, hein? Fora o novilho arrasando, hein? Que ancho lindo, hein? Gente, já vou colocar sal do outro lado. Pegar 2 espátulas aqui para virar o nosso ancho. Olha esse selo maravilhoso. Lindo, 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 lindo demais. Eu vou até soltar aqui para vocês verem de pertinho. Olha isso daqui. Gente, divino, ancho maravilhoso. Gente, eu quero que ele fique selado nas laterais, ó. Ele já selou do outro lado também, então eu vou deixar ele agora em pé, porque eu não quero que ele fique muito passado, então vou dar uma selada nele como um todo, tá? Então dou uma apertadinha aqui, e aí eu vou virando, ó. Sempre com o auxílio de 2 espátulas, tá? Que fica mais fácil. Mas a carne vai estar naquele ponto maravilhoso. Você também deixa no ponto que você gosta, né? Eu gosto mal passada. Agora, se você gostar de carne bem passada, ok. Então, tudo depende. Ó como é que você vai selando ele, tá vendo? E a carne ainda vai descansar, tá? Ó. Tá? Barulhinho é impecável. Enquanto isso, que eu já vou desligar aqui o ancho e eu vou colocar a carne para descansar, eu já piquei a minha salsinha areia, tá? Então, a salsinha areia eu acrescento no nosso chimichurri. Já mostro para vocês. Bom, tá desligada a carne, já a frigideira, né?
E agora eu vou deixar o meu ancho descansar. O cheirinho que tá na cozinha, maravilhoso. Muito bom. Essa frigideira vai ser a frigideira que a gente vai saltear os vegetais, tá? Olha só que coisa mais linda. Agora a gente deixa descansando a carne. Bom, gente, voltando, então eu vou colocar aqui um fio de azeite, porque eu não quero que queime a minha manteiga, tá? E aí eu já vou colocar a cebola. Essa cebola tem que dar uma leve murchada. Para depois eu acrescentar os vegetais. E aí já finalizar o prato. Bom, a minha cebola já ficou refogada, tá? O quanto eu quero. Vou colocar agora a cenoura. Olha a cor que linda! Por que que é importante fazer a cocção no tempo certo, deixar o vegetal al dente? Porque você mantém as características organolépticas, então o sabor, os nutrientes, a cor, né? Fora o aroma, tudo isso faz muita diferença. Olha o brócolis agora e a vagem. Olha que coisa mais linda. Olha a cor, o contraste que existe quando você realmente respeita o tempo de cocção dos vegetais. Então, assim como a carne, os vegetais também têm o tempo dele. Então, a gente tem que seguir o máximo possível para que você tenha uma apresentação bem bonita, tá? Eu vou colocar por último a mandioquinha, porque a mandioquinha tá mais molinha, né? Ela é mais mole, então vou colocar por último só pra gente finalizar com a mandioquinha. Aqui eu já vou colocar sal. Gente, o cheiro disso aqui, maravilhoso. Vocês viram que não precisa ter excesso de manteiga. Aliás, no início da preparação eu esqueci de falar da manteiga, mas vai aí o equivalente a 1 colher de sopa de manteiga, tá? Uma colher de sopa de manteiga cheia. Essa preparação que eu tô fazendo é para 2 pessoas, então serve 2 pessoas, só se você tiver muita fome para comer 2 bifes anchos. E isso aqui, a quantidade de vegetal já é o suficiente também. Serve muito bem 2 pessoas. Então, olha que cor linda, linda, espetacular, tá vendo? E agora eu vou colocar a nossa mandioquinha, tá? Então, a mandioquinha por último, porque ela é mais delicada. E aí eu nem vou mexer muito, vou esperar um pouco ela esquentar. E aí a gente já vai poder finalizar o nosso prato. Olha que coisa linda. Então, você pode fazer diferente, né? Porque geralmente legume sauté a gente pensa em batata, a gente pensa em outros, além, né, da batata, a gente pode utilizar outros vegetais, como por exemplo aqui, que eu tô utilizando a mandioquinha, coloquei a vagem e o brócolis, mas você pode colocar, por exemplo, abóbora, você pode fazer com ervilha torta, que também fica muito gostoso, quiabo, tá? Já vou montar, gente, tá pronto aqui. Vamos finalizar a nossa preparação. Então, olha só o nosso ancho maravilhoso. Com chimichurri. Olha que delicadeza que fica quando você corta dessa forma bem pequenininha, tá vendo? Fica muito bonito.
faz toda a diferença, né? O corte delicado. E aí os vegetais, a gente vai compondo aqui, pra ficar uma apresentação bem bonita. Então, você montando com carinho, você também vê essa incrível combinação de cor, né? Esse sabor incrível. Posso comer o ancho com arroz, com uma farofinha? Claro, gente, super combina. Combina muito, mas muito. Mas você vai depois colocando o jeito da sua cozinha, que é só uma sugestão para você preparar o ancho, né? De uma forma mais simples, de uma forma mais prática, porque não tem muito segredo. A carne boa, que é do Empório Novilho, você não tem que fazer muita coisa. Sal e pimenta já tá ótimo, não precisa de mais nada, né? Então, o capricho que eles têm lá, a gente sente na nossa casa. A hora que você vai comer, você vê toda a técnica deles e todo o carinho, toda a dedicação realmente, né? Empório Novilho, nota 10. Então, gente, ó, vou colocar só mais uma mandioquinha de forma delicada e mais uma vagem e ok. Então, essa é a preparação de hoje. Deixa eu soltar aqui para vocês que vai ficar mais bonito. O nosso ancho com chimichurri do Empório Novilho e legumes sauté. Espero que vocês tenham gostado e eu vou postar a receita para vocês fazerem essa maravilha. Feito especialmente para vocês, gente. Empório Novilho, Campinas, bife ancho com chimichurri natural e legumes sauté. By NutriChef.